O tema desse vídeo é Inspiration Porn na igreja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é talvez um dos temas mais desconfortáveis que você já ouviu falar para a igreja, mas ele é absolutamente necessário. Nós vamos falar sobre Inspiration Porn, também conhecido como pornografia de inspiração. Um conceito que, infelizmente, aparece muitas vezes disfarçado de amor, de cuidado e até de piedade dentro dos ambientes cristãos. E mais do que só entender o problema, a gente vai refletir juntos sobre como o ensino bíblico sério e comprometido com o evangelho é capaz de desconstruir essa mentalidade que não tem nada a ver com Jesus. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo é sobre dignidade, sobre justiça, sobre discipulado e, acima de tudo, sobre viver o reino de Deus de maneira coerente com a palavra. O que é inspiration porn? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo. O conceito de inspiration porn foi criado por uma ativista australiana chamada Stella Young, uma mulher com deficiência que, em uma palestra no TED em 2014, trouxe essa expressão para o debate público. O que significa? De forma bem direta, pornografia de inspiração, que é quando a sociedade, e muitas vezes a própria igreja, transforma a existência de uma pessoa com deficiência em um objeto de consumo emocional. A lógica é assim: a pessoa com deficiência não é vista como sujeito, como discípulo ou como irmão na fé. Ela é transformada em uma espécie de vitrine de superação, de inspiração e de exemplo para os outros se sentirem melhores, mais motivados ou mais gratos. É como se a vida da pessoa servisse apenas para gerar uma reação no outro. Se ele consegue estar aqui, você não tem desculpa. Ou olha como ela louva, mesmo estando nessa situação. Alguns ainda dizem assim: isso sim é fé de verdade, isso sim é gratidão. Pegam uma pessoa com deficiência e usam a deficiência dela como se fosse um trampolim para eu edificar aquilo que eu não estou conseguindo ser, ou para dizer para alguém como ele deve ser a partir da experiência da deficiência do outro. E na realidade, a experiência que eu acho que o outro tem. Então você percebe que a pessoa ela vira uma ferramenta emocional. E Stella Young foi muito dura ao dizer isso. Ela disse: nós não somos aqui o seu projeto de inspiração. E por que isso é tão grave? Porque quando isso acontece, a pessoa com deficiência ela deixa de ser pessoa, ela deixa de ser o irmão, a irmã, o discípulo, o sujeito da graça, o sujeito da missão e da fé, e ela vira objeto. Um objeto que existe não para viver, não para ser amado, não para pertencer, mas para ensinar os outros a serem gratos, fortes, resilientes e esforçados. E isso não é amor. Isso não é discipulado, isso não é reino de Deus. Isso é desumanização. E como é que a igreja reproduz isso? E aqui, infelizmente, a gente precisa olhar para dentro e reconhecer: a igreja muitas vezes reproduz exatamente essa lógica. Isso aparece quando a pessoa com deficiência é chamada lá para frente, só para dar testemunho de superação. Eu conheci um senhor na igreja, ele era cego, e ele era chamado várias e várias vezes para falar sobre o seu testemunho de como ele, sendo cego, tinha lido a Bíblia várias vezes. E a realidade é que ele aprendeu a ler a Bíblia em braille. Então, nada mais comum. Mas as pessoas viam isso como superação e ele era chamado nas igrejas por onde ele passava só para repetir e repetir e repetir a mesma história. E eu lembro que o pastor várias vezes falava assim: tá vendo, irmão? Se ele consegue, sendo cego, ler a Bíblia várias vezes, você também consegue. A pessoa ela é destacada não pelos seus dons espirituais, não pelo seu discipulado, mas pela capacidade de inspirar outros, apesar da sua deficiência. Então ela não está inspirando outros a aceitarem a sua deficiência, mas apesar da sua deficiência, ou a deficiência é algo a ser superado, e não para ser vivido na sua qualidade de experiência única do ser. Quando os pregadores eles dizem: se a irmã nessa cadeira de roda está aqui, você não tem desculpa para não vir no culto. Ou quando essa pessoa é tratada com uma ilustração motivacional e não como membro do corpo, com os dons, com chamado e com protagonismo. Isso também aparece, às vezes, nas publicações sociais, em que a igreja, às vezes, publica fotos de pessoas com deficiência no culto, com legendas como: isso é fé, isso é gratidão, e muitas vezes, sem sequer perguntar se a pessoa queria estar nessa foto. E às vezes até é perguntado, mas a pessoa recebe tantos argumentos já de que ela deveria fazer aquilo, que ela se sente arguida a não rejeitar. Isso aparece nos púlpitos, nos congressos, nas falas do tipo: olha, se aquele irmão consegue louvar a Deus, mesmo nessa situação, o que te impede?
Você percebe que a pessoa deixa de ser quem ela é e vira uma ferramenta emocional para os outros? E isso não é mimimi, chororô. A realidade é que você está olhando algo da sua perspectiva que espera se inspirar em alguém. Você não está tendo a empatia ou a misericórdia de olhar do ponto de vista da pessoa com deficiência, como ela se sente quando isso é falado a respeito dela. Porque nem tudo que ela vive com a sua experiência de deficiência é bom, é agradável. E nem sempre é fácil como as pessoas acham que é. E qual é a raiz do problema sobre isso? Biblicamente, o problema aqui ele é mais profundo. Isso é fruto de uma teologia distorcida do corpo, da imagem de Deus e da dignidade humana. É quando a igreja não entende que o valor da pessoa não está na sua utilidade, nem na sua capacidade de ensinar, nem na sua superação. O valor da pessoa está no simples fato de que ela é criação de Deus, imagem de Deus, membro do corpo de Cristo, independente da sua condição física, sensorial, intelectual ou emocional. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele desconstrói isso com muita força. Ele diz que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E aqueles que reputamos menos honrosos no corpo, e a esses na verdade, damos muito mais honra. Você percebe que Paulo aqui ele não diz que eles estão no corpo para nos ensinar gratidão, nos ensinar a louvar. Ele diz que eles são necessários, que eles têm honra e que eles são parte indispensável, como deve ser qualquer membro do corpo de Cristo. E como combater isso biblicamente? Primeiro é preciso ensinar uma teologia correta do corpo. Cada corpo carrega a imagem de Deus. A deficiência não é falta, não é erro e nem é castigo. É uma das expressões da diversidade humana no mundo, que é quebrado, mas é amado e sustentado e redimido por Deus. Segundo, é preciso ensinar uma teologia correta da comunhão. A comunhão cristã não é baseada na utilidade, nem no exemplo que a pessoa dá, mas no fato de sermos corpo e membros uns dos outros. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Terceiro, ensinar uma teologia correta da missão. A pessoa com deficiência ela não está na igreja só para ser cuidada ou superar. Ela está na igreja para ser discipulada e para discipular, para servir e para ensinar, e também para aprender e para compartilhar os seus dons, as suas dificuldades e também para viver o reino como qualquer outro irmão. 4. É preciso reformular as práticas da igreja. É preciso parar de usar testemunhos que objetificam. Perguntar antes se a pessoa ela quer compartilhar a respeito daquele assunto. Pode ser que ela quer falar de outra coisa e não quer falar da sua deficiência. Tem pessoas com deficiência que não estão interessadas em falar da sua deficiência. É preciso criar espaços onde essa pessoa ela seja agente e não vitrine. E é preciso incluir essas pessoas nos ministérios, na liderança, na formação e na vida da igreja. 5. É preciso confrontar as falas distorcidas no púlpito e nos ministérios. Então, a gente precisa educar os pregadores, os líderes, os professores a perceberem quando eles estão, mesmo sem querer, transformando pessoas em objeto de inspiração. E aqui, quando eu falo sem querer, a gente precisa entender que eu não estou dizendo aqui que a igreja faz tudo isso deliberadamente de propósito. Não é essa a intenção. Minha intenção é exatamente mostrar que isso acontece quando menos se espera. E a gente precisa aprender a se educar e se policiar nisso. Então, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, antes da gente achar que porque ela está no culto, porque ela superou, porque ela é um exemplo de resiliência, ou se ela canta, se ele canta, se ele faz isso, faz aquilo, ele vai inspirar outros a fazerem, a gente precisa entender o que leva essa pessoa a viver a fé. Então a gente precisa entender a realidade dessa pessoa. Como ela se percebe, como ela enxerga o mundo. Porque, infelizmente, muitas vezes nós vemos as pessoas com deficiência apenas como uma vitrine onde a gente busca inspiração, a gente escuta, ouve falar, acha bonito, acha legal, mas não passa daquilo. E é por isso que a gente precisa trazer uma formação teológica e bíblica sobre deficiência, inclusão e dignidade. E qual foi o exemplo de Jesus a respeito disso? Bom, Jesus ele nunca fez pornografia de inspiração. Ele nunca olhou para alguém e disse, olhem para ele e aprendam gratidão. Quando Jesus ele se encontrava com pessoas com deficiência, ele olhava para elas como pessoas, como sujeitos, como filhos e filhas de Deus e como discípulos. Ele restaurava, acolhia, incluía, ele caminhava junto e mais do que isso,
Jesus nunca fez da deficiência um obstáculo para a comunhão. Então, se a nossa igreja quer ser corpo de Cristo, precisa fazer o mesmo. Bom, é preciso romper com a lógica da pornografia de inspiração dentro da igreja. Isso é um chamado urgente do Evangelho. É escolher olhar para as pessoas não como objetos que servem para me ensinar alguma coisa, mas como sujeitos amados por Deus, chamados, discipulados e discípulos, como qualquer um de nós. É entender que a verdadeira inclusão não é fazer da vida do outro uma vitrine, mas fazer da comunidade um espaço de pertencimento, de discipulado mútuo e de amor real. É isso só acontece quando a igreja volta para a palavra de Deus. E quando a gente deixa de lado teologias rasas, emocionalismos baratos e mergulha naquilo que Jesus ensinou, que é amor, dignidade, comunhão, corpo e reino. Então, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que reflete de verdade o coração de Cristo. E se esse vídeo ele fez sentido para você, me ajude a espalhar essa mensagem. Curte, compartilha e envie para o seu pastor, para o seu ministério, para os irmãos da sua igreja e vamos juntos construir uma igreja que não seja palco, mas seja corpo. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.